Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa. E, bom, é domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos vocês que são devotos da Igreja Católica. Aqueles que não forem, bem, aproveitem e têm uma boa desculpa para pecar neste dia, não é? Comer os chocolates, os folares, aquilo que vocês tiverem na mesa. Certamente não é uma Páscoa planeada, não é uma Páscoa que nós estaríamos à espera. Se calhar vais ter as saudades de ouvir os teus sobrinhos, os teus filhos, ou alguém assim mais pequeno correr pela casa e, portanto, enfim, são circunstâncias diferentes. Ainda assim, há que manter o real propósito destas festividades, que é a questão da família, a questão do pensamento também e de nos preocuparmos uns com os outros. E é nesse dia que eu vos venho trazer um filme que tem sido muito badalado nestes dias, que é A Plataforma. E não estou a falar da plataforma Podcast Portugal, mas já agora faço-vos o convite e o desafio para que vejam a plataforma Podcast Portugal, que sigam o Facebook e o Instagram e o Twitter dessa mesma plataforma, onde estão vários podcasts das mais variadas temáticas que vocês podem escolher e podem também assistir a muitos dos episódios que lá estão. Eu sei que, por exemplo, o Binge já fez também episódio sobre a plataforma, que o Fest que ainda não o fui ouvir, mas certamente vou ouvir para ver também qual é a perspectiva que os dois têm. E, portanto, faço este desafio. Vão lá. Entretanto, não se esqueçam, obviamente, de seguir as redes sociais do Podcast Conversa, como é óbvio. Bem como se estás no Spotify, de seguir. Se estás no podcast, dá lá a tua revisão. Lá umas 5 estrelas, agradeço-te muito. E também, obviamente, aqui no YouTube, deixares o teu like e subscreveres e partilhares este episódio com os teus amigos, com os teus familiares. E este episódio vou fazer uma análise sobre a plataforma, o filme da Netflix, um filme espanhol, enfim, os espanhóis estão em grande neste domínio, mas também cruzar isto com uma análise que o João Estreia Vieira, da Comunidade Cultura e Arte, que já cá esteve 5 vezes neste podcast, portanto, trago os bons convidados, não é? Ele já cá esteve nos 3 episódios que fiz sobre o especial fim de ano, os 2 episódios que gravei dos Oscars. Este ano não consegui gravar o episódio dos Oscars, questões da faculdade que não nos permite, obviamente, ter tempo, porque os Oscars eram dia 9, eu tinha exame já dia 6 e, portanto, não tinha tempo para gravar, nem muito menos consegui estar a par de todos os filmes que foram saindo e, portanto, tudo isso. Mas o João Estreia Vieira já cá esteve, então, 5 vezes neste podcast e, portanto, é um grande amigo meu. João, um grande abraço para ti, um abraço para toda a equipa da Comunidade de Cultura e Arte, que, obviamente, vão ver os conteúdos que eles vão trazer. Eles trazem sempre novidades daquilo que toca a cultura e a arte, como é óbvio, e, portanto, sigam o trabalho deles. Bom, mas sem demoras, vamos então para o filme Plataforma. O filme Plataforma, gostei, todavia não gostei do final. Acho que o final é um pouco dúbio e, pessoalmente, eu não gosto daqueles finais em que fica tudo dúbio. Uma coisa é deixarmos aquele final que fica em aberto, no sentido de, sei lá, por exemplo, se nós formos ver um filme dos Parasitas, por exemplo, alguns poderão achar que eles vão conseguir, que ele vai conseguir comprar a casa, outros vão, como eu, vão dizer que não será possível comprar a casa, mas são filmes que têm os dois caminhos. Agora, no caso da plataforma, ficamos um bocado na dúvida do que é que vai acontecer. Não sabemos o que acontece à menina que sobe com a plataforma, ela que de resto comeu a panacota, que seria a mensagem a ser entregue. Primeiro, não sabemos muito bem por que razão é que o próprio personagem, o Goreng, quer entrar. Enfim, ele quer fazer um isolamento, quer aproveitar para deixar o vício do tabaco, para ler também o Dom Quixote de La Mancha, e depois sabemos que no final vai dar um diploma, vai receber um diploma. A questão é, percebemos isso com o Tamagazi, que é o velho que lá está, que é o seu primeiro companheiro de cela, isto porque, spoiler alert, ele vai ter 3 companheiros de cela, o Tamagazi, a Emuri e o Bharat. Agora, aquilo que interessa aqui, e que o João Estreia Vieira faz essa sua análise, é que ele coloca o Tamagazi como sendo a lógica, por causa do seu óbvio, não é? Portanto, ouvimos aquela personagem sempre a dizer óbvio, não é? Portanto, torna-se ali também uma marca engraçada, cómica, não é? E depois temos Bharat numa perspectiva da fé. Concordo.
Não só porque ele também se demonstra muito temente a Deus, diz que Deus inclusive falou com ele num sonho e diz que os de cima têm que ajudá-lo a sair, daí que ele leva uma corda. Portanto, cada um dos próprios das pessoas que entram naquele buraco, né, na plataforma, ou el hoyo, como é o caso em espanhol, levam um objeto que queiram levar, não é? Imoguri leva o cão, o Bart leva a corda, o Goreng leva o livro do Dom Quixote, o Tamagazi leva aquela faca, não é? Portanto, cada um tem uma perspectiva muito diferente em relação àquilo que deve levar. E para quê? Temos pessoas que levam piscinas, temos pessoas que levam uma prancha de surf. Bem, eu não sei que alguém vai levar uma prancha de surf para uma prisão, mas pronto. Voltando à componente do diploma, vemos que nem tudo é linear, porque o próprio Tamagazi está ali a cumprir uma pena, porque atirou uma televisão e a televisão matou alguém que estava a passar, e vemos que ele fica ressentido porque, bem, mas ele vai receber um diploma e eu não. Aqui começam-nos a levantar algumas questões que são importantes desta alegoria toda que nós temos do próprio filme. E o filme é visto como uma alegoria. E acho que é um filme que permite várias ideias, inclusive, por exemplo, o João História Vieira foca-se muito no detalhe, foca-se muito nos posicionamentos das mensagens mais que subliminares. Enfim, ele consegue ver coisas que eu muitas vezes não vejo, mas já falámos disto muitas vezes, em que ele tem uma outra perspectiva cinematográfica que eu não tenho, em que eu foco mais na linguagem discursiva, naquilo que é a análise das coisas, e ele foca-se mais naquilo que é o adereço que muitas vezes faz importante. É isto, a alegria do cinema, que nos permite também ter várias análises e podemos também discutir das mais variadas formas. Agora, aquilo que também importa aqui é vermos a estratificação social. E temos um total de 333 níveis, não é? Portanto, o Goreng pensava que, pelos contos que ele tinha feito dos segundos, pensava que eram apenas 250 níveis, afinal são 333. A questão é, como é que é possível que toda esta comida chegue desde o piso 1 até ao 330? Isto é um tanto interessante de nós analisarmos e eu confesso, o João História Vieira viu isto como a estratificação social, eu vi isto numa ótica de uma Organização das Nações Unidas. Lá está, formas diferentes de ver o filme, já vou explicar a minha. Portanto, o João História Vieira vê isto como uma estratificação social, em que aqueles que estão acima estão-se a borrifar, ele usa a expressão no seu artigo de estão-se a cagar uns para os outros, não é? Portanto, aliás, é isso que acontece quando eles estão no nível 6, em que o Bharat lança a corda para o nível 5 e o homem que está no nível 5 defeca na cara do Bharat, não é? Portanto, são perspectivas assim. Da mesma forma que Goreng, para ameaçar aqueles que estão em baixo, quando ele está com a Imaguri, de que os outros que estão para baixo têm que racionar a comida, porque caso contrário ele próprio vai defecar na comida dos que estão abaixo, eles aí já acatam. E isto nós conseguimos ter também no próprio Tamagazi, em que o Tamagazi, o que é que ele nos diz? Diz que não vale a pena olhar para os de baixo porque não falamos com aqueles que estão abaixo de nós, e também não vale a pena falar com os de cima porque os de cima não nos vão ouvir. E é um pouco isto. Nós só temos, regra geral, influência sobre aqueles que estão abaixo de nós. Nós vivendo num prédio, se o nosso vizinho de cima estiver a fazer barulho, como é que nós o vamos conseguir demover de tal? Só através de forças externas. Polícia, por exemplo. Mas nós conseguimos torturar, se quisermos, o vizinho de baixo se fizermos o dia todo barulho. Portanto, é esta estratificação social que de facto existe. Mas eu olhei para isto numa perspectiva diferente e relaciono isto sobretudo com o final. E vocês vão perceber isto. Ou pelo menos espero conseguir ter a capacidade de vos transmitir esta ideia. Eu vejo isto numa perspectiva das Nações Unidas. No sentido de que temos alguém que está a cozinhar e preocupa-se até mesmo com o próprio empratamento. Vemos que o chefe que lá está preocupa-se com a forma como o empratamento é feito. Apesar de ser reclusos, o empratamento deve ser feito. Isto porque todos, quando lá entram, também escolhem um prato que gostem. E, portanto, o Goreng escolhe escargot, não é? Portanto, os caracóis, caracoletas. E, portanto, há vários pratos que estão ali
E, portanto, há essa preocupação. Todavia, eles acham que aquela comida vai dar para todos. Sinto que há essa ingenuidade da parte de quem está por cima. Todavia, aquilo que também me importa aqui frisar é existirem os de primeiro, existirem os de segundo e os de terceiro e por aí vai. Em que temos os países mais importantes, depois temos os países menos importantes. E nós vamos vendo isso um bocado. Eu pessoalmente fiquei assim um bocado com essa ideia da questão racial também. Acho que está ali uma mensagem subliminar em questão à ordem racial. E isto, se nós formos olhar para os países, vemos sempre que os das Nações Unidas menosprezam muito aquilo que é o problema. E, portanto, a ideia de o mundo produz imensa comida e é possível racionar. Mas a questão é que nem toda a gente tem essa capacidade de pensar. E isto muitas vezes me incomoda. É como é que nós, no mundo ocidental, incluindo a América do Norte e a Europa, temos tanta fartura, vemos comida a ir para o lixo, comida que é vendida e vai para o lixo, quer seja em nossas casas, quer seja mesmo até nos supermercados que não conseguem escoar o produto e, portanto, o produto vai para o lixo. Portanto, são essas perspectivas que eu nunca consegui compreender também. Mas depois há aqui a parte final. Aquela questão de ser a mensagem, não é? Porque uma daquilo que vão fazer é descer todos os níveis para poderem racionar a comida. É a questão de depois a mensagem já não é a panacota. A mensagem é a própria criança. E isso a mim, se querem que eu vos diga, faz-me lembrar de dois casos. Um caso que aconteceu em África, de uma criança que é fotografada. Aliás, essa fotografia é muito conhecida, vocês conhecem a história, do fotógrafo fotografa aquilo, não ajuda a criança que está prestes a ser devorada pelo abutre, o abutre está lá à espera na fotografia. Ele ganha o prémio World Photograph ou Press Photograph, sei que é acho que é de fotojornalismo, prémio. E esse fotógrafo depois suicida-se, não é? Portanto, não aguenta a pressão toda que é colocada. Mas, mais do que isto, é também uma imagem que nós nos lembramos da questão da Síria, em que todos nós sabemos que o problema da fome existe no mundo. Todos nós sabemos o problema que foi e continua a ser a questão síria e o conflito que está lá instalado e de tudo aquilo que levou a esta migração em massa. Todavia, nós estamos a comer e estamos a fazer a nossa vida cotidiana, dita normal, e dizemos, pois, eles que se entendam. Pois, isto é muito complicado, mas eles que se entendam. Mas lembro que todos nós ficámos muito perturbados quando vimos aquela imagem da criança numa praia morta. E é curioso, porque às vezes aquilo que nos faz despertar alguma consciência é quando nós vemos a mensagem e quando essa mensagem tem lá a criança. Entendem? É isto que eu vos queria dizer, no ponto de vista das Nações Unidas. É assim que eu vejo. Posso estar certo, posso estar errado, enfim, isto é aberto a todas as análises, mas foi assim que eu vi. Mas isto, uma coisa concordaremos todos, é que isto é uma perfeita alegoria aos dias de hoje, em que uns têm muito, outros têm pouco. E voltamos àquilo que foi trazido nos Parasitas, que é a relação de poder e domínio que temos uns perante os outros. Aí, duvido que alguém discorde. Porque é mesmo isto, é o que é que nós fazemos. Porque reparem, eles estão no 72 ou 76, quando começam, depois sobem, depois descem ao 200 e tal, que é onde justamente o próprio Tamagazi vai querer matar e comer o Goren, não é? Tratando por caracol. Portanto, é até onde é que vai a nossa capacidade humana de sentirmos compaixão. Portanto, eu sinto que ele é muito ingênuo, o Goreng, acredita que tudo pode ser bem dialogado e tudo mais. Enfim, são perspectivas e voltamos a repetir isso com a Imoguri, que ela também é quem defende o relacionamento, e depois a bondade espontânea. Onde é que está a bondade espontânea no meio disto tudo? Voltamos ao debate de Jean-Jacques Rousseau, não é? Da ideia de o homem nasce bom, mas é o meio que o corrompe, ou ideias contrárias de que o homem é mau por natureza e, portanto, será a natureza, será o meio que o irá moldar de uma forma diferente. Nós somos filhos do nosso contexto, tradicionalmente. Obviamente que isso não implica que num bairro de criminalidade não apareçam génios e que nas melhores famílias, aquelas que são
poderosas, mais ricas e tudo mais, não hajam pessoas também igualmente criminosas. Portanto, é esta a ideia. Mas nós sabemos que o meio condiciona muito. É a mesma forma que, se alguém nos der capacidade para nós produzirmos tudo, tenderemos a produzir melhor conteúdo. Mas se tivermos ferramentas limitadas, não poderemos alcançar os mesmos resultados de estudos que outras pessoas têm. Portanto, temos muitas vezes imagens de crianças, volto a dizer que a questão da criança para mim é um fator-chave no meio disto tudo, que vemos muitas vezes imagens de crianças a fazer os trabalhos de casa à luz do candeeiro, não é? Portanto, isso acaba também por mexer com muitas pessoas. Depois, enfim, temos notícias de celebridade X emocionou-se com isto e, portanto, adotou a criança ou deu uma bolsa para essa criança para ela poder estudar e condições para a família e não sei o quê. Bom, todos nós conhecemos essas histórias que andam a circular na internet. Mas é justamente isto, entendem? É esta capacidade que todos nós temos que ter para percebermos o outro, para percebermos, afinal de contas, o que é que andamos aqui a fazer. E eu acho que, já vos tinha dito isto várias vezes, já que estamos então em quarentena, que estamos em isolamento social, acho que devemos todos nós usar este tempo para pensarmos em nós mesmos, pensarmos nos outros, porque ao fim e ao cabo somos todos humanos. E portanto é mesmo isto. Gostei do filme, volto a dizer, não gostei do final porque não gosto desse tipo de finais, mas isso não invalida, portanto não é por o fim não ser tão bom que deito para fora, deito para o lixo todo o trabalho que foi feito antes, nada disso. Precisamente, pronto, nós obviamente criamos todos nós expectativas do que é que vai acontecer, mas é um filme que eu recomendo e portanto é isso mesmo. Chegamos ao fim deste episódio, agradeço imenso terem estado desse lado, já sabem, não se esqueçam de apoiar este podcast e também de apoiar outros que vocês podem escolher na plataforma Podcast Portugal. Portanto, é isto mesmo, já sabem. Fico por aqui. Um grande obrigado à comunidade Cultura e Arte pelo conteúdo que também produz e que nos habitua a tanta qualidade. Por isso, já sabem, como eu costumo dizer, vocês sabem, então, mais que de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, uma boa Páscoa.